pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês já ouviram falar do assunto da Terra plana? Tem algumas pessoas que estão defendendo essa ideia e recentemente eu vi um vídeo de duas mulheres falando que encontraram uma prova de que a Terra é plana. Elas filmaram a Lua do Brasil às 6 da manhã e pediram para uma pessoa no Japão filmar a Lua no mesmo instante, que lá no Japão seria às 6 da tarde. Para elas, isso é uma prova de que a Terra é plana. Eu vou mostrar nesse meu vídeo aqui por que isso não prova que a Terra é plana, como é possível a gente ver a Lua de dois pontos opostos do globo terrestre. E muito pelo contrário, o vídeo dessas mulheres conseguiu mostrar mais uma evidência de que a Terra é esférica. Aqui eu estou usando o programa Google Earth. A gente vai olhar aqui a posição do Brasil, está aqui em cima, a posição do Japão, aqui embaixo. E eu vou deixar eles assim, posicionados nessa forma. Vou tirar um print dessa tela e vou usar numa apresentação. Vou explicar como que duas pessoas podem, nessas posições, ver simultaneamente a Lua. Aqui então marquei a posição de uma pessoa no Brasil, marquei aqui a posição da pessoa no Japão, usando aquele print do Google Earth. Agora posicionei aqui a Lua, e aqui nós podemos ver aquelas duas marcações, e a gente pode ver o caminho que a luz pode fazer em linha reta da Lua até a pessoa no Brasil e da Lua até a pessoa no Japão. Então essas duas pessoas podem ver a Lua simultaneamente, isso não entra em conflito com o modelo da Terra esférica. Mudei agora para uma figura representando a trajetória da Lua em torno da Terra. Aqui tem um lado escurecido da Terra, que é o lado que não está recebendo luz do Sol. Então, 6 horas da manhã no Brasil, 6 horas da tarde no Japão. Para essa pessoa no Brasil é 6 horas da manhã, porque a Terra está girando nesse sentido, no sentido horário. Então, ela está vindo do lado, está saindo do lado escurecido, chegando no lado que está recebendo a luz solar. A pessoa no Japão ela está saindo do lado que está claro e está chegando no lado que não tem a luz solar, então ela vai deixando de ver o Sol, quer dizer, o Sol vai se pondo para ela do ponto de vista dela. A Lua naquela posição, como a gente já tinha mostrado na outra figura anterior. Conforme a Terra gira, à meia-noite no Japão, por exemplo, se for Lua totalmente cheia, então a pessoa à meia-noite no Japão vai conseguir ver a Lua, e a pessoa ao meio-dia no Brasil não vai conseguir ver a Lua. A Lua está lá do outro lado da Terra para ela, nesse horário que é meio-dia no Brasil e meia-noite no Japão. Então é isso mesmo, uma pessoa à meia-noite vai conseguir ver a lua cheia, mas uma pessoa no meio-dia não vai ver a lua cheia. As pessoas que fizeram um vídeo dizendo que era uma prova de que a Terra é plana, então podem fazer esse teste, podem pedir para a pessoa no Japão à meia-noite tirar uma foto ou fazer um vídeo da lua cheia, e elas no meio-dia no Brasil vão tentar, mas não vão conseguir ver a lua no céu. Agora eu mudei aqui o desenho, então estou deixando a lua aumentada aqui para a pessoa no Brasil, para a gente ver como que a pessoa no Brasil, do ponto de vista dela, como que ela vai ver a Lua. Então eu coloquei aqui umas bolinhas para representar as crateras da Lua. A pessoa no Brasil vai ver as crateras nessa forma aqui. Então eu inverti a imagem para a gente ficar do ponto de vista da pessoa do Japão. A pessoa no Japão vai ver as crateras viradas. Ela vai ver a posição das crateras viradas em relação à pessoa que está no Brasil. Esse vídeo ao qual estou me referindo, as pessoas produziram uma evidência de que a Terra é esférica, porque as pessoas no Brasil viam a Lua com as manchas viradas numa posição, e a pessoa no Japão viu a figura da Lua invertida em relação a quem estava no Brasil. Então essa mudança de referencial, essa mudança de ponto de vista, é que faz com que esses observadores em posições diferentes vejam a Lua nessas posições invertidas, o que não seria possível se a Terra fosse plana. Se a Terra fosse plana, os dois observadores veriam a Lua da mesma forma. Também outra dúvida que surgiu, que essas duas mulheres produziram, e a dúvida de outras pessoas que eu já vi também, por que a gente só vê sempre o mesmo desenho na Lua? Se a Lua não tivesse movimento de rotação, então a gente veria sim o outro lado da Lua. Claro, eu estou considerando aqui um modelo de Lua esférica e de Terra esférica, para mostrar que não precisa a Lua ser um disco,
em vez de uma esfera, para a gente poder sempre ver a mesma figura da Lua. Então, se a Lua não tivesse movimento de rotação, tivesse só de translação, por esse desenho aqui a gente vê que os observadores em certas posições que a Lua está veriam as crateras da Lua, mas, por exemplo, quando a Lua estivesse nessa posição aqui, os observadores veriam o outro lado, o lado que eu não marquei aqui as crateras. Então, se a Lua não tivesse movimento de rotação, nós veríamos todas as partes da Lua. Mas acontece que a Lua tem movimento de rotação. E essa rotação ela está sincronizada com o movimento de translação, de forma que ela fica com esse lado que tem as crateras que eu desenhei aqui, que é o lado, está representando o lado que a gente sempre vê, que ele está sempre virado para a Terra. Então a Lua também vai completar uma volta na sua rotação quando ela completa uma volta na translação. Então a gente está sempre vendo esse mesmo lado aqui. Esse lado que eu não marquei as bolinhas, as crateras, então ele está oculto para os observadores na Terra. E é por isso que a gente vê sempre a Lua da mesma forma, né? Para nós parece que ela não gira. E foi por isso que eu escolhi essa camiseta aqui para fazer esse vídeo. A camiseta do Pink Floyd, o The Dark Side of the Moon. Então, esse lado Dark Side, tem muita gente que pensa que é um lado escuro da Lua, mas na verdade é um lado oculto. Era esse lado da Lua que a gente nunca tinha visto até mandar algum objeto, alguma sonda, ou os próprios astronautas poderem ir lá e fotografar e mandar as imagens desse lado que até então era desconhecido para nós. Agora, nesse outro desenho, eu estou representando de novo, então, a Terra com o lado escurecido, que é o lado noite, que não recebe a luz do Sol. Estou representando as duas pessoas no Brasil e no Japão agora, por volta das 10 horas da manhã. Aqui eu estou representando a Lua com o lado escurecido também, que eu não estava representando antes. Não fiz antes para talvez não dar confusão, mas não vai alterar em nada do que eu falei antes. Então, daqui desse lado vem a luz solar, então esse lado da Lua está iluminado e esse lado está escurecido. A pessoa aqui, nessa posição, às 10 horas da manhã, né, por exemplo, no Brasil, ela vai conseguir ver a Lua, ela vai ver uma parte escurecida da Lua e um pedacinho bem pouquinho iluminado, que ela consegue ver daqui. Já vou falar das fases da Lua. Por enquanto, só vou falar de como ver a Lua em outras posições, em outros horários. E a pessoa, às 10 horas da noite no Japão, não vai conseguir ver a Lua, se a Lua estiver nessa posição. Agora, se a Lua estiver nessa posição, porque a Lua vai levar praticamente um mês para completar essa volta, enquanto a Terra vai girar uma vez por dia. Então, nessa posição aqui, por exemplo, a pessoa no Brasil, 10 horas da manhã, vai conseguir ver a Lua, e a pessoa no Japão, 10 horas da noite, também vai ver a Lua. Dependendo do horário e da fase da Lua, da posição em que a Lua está na sua trajetória de translação, vai ter horários que essas pessoas vão conseguir ver a Lua simultaneamente, vai ter horários que elas não vão conseguir ver. Então agora eu vou explicar um pouco sobre as fases da Lua, que tem muita gente que se confunde também, espero que eu consiga ajudar um pouco a entender. Aqui eu vou começar pela Lua cheia. Então por que a gente chama essa fase de Lua cheia? A luz solar está vindo daqui, então esse lado da Lua está iluminado, esse lado está escurecido. Pelo meu desenho, parece que a Terra estaria bloqueando a luz solar, porque a Lua está atrás, isso aqui é um desenho 2D, né? Então não dá uma diferença da posição da Terra e da Lua na outra dimensão. Então depois dessa parte do vídeo eu vou pegar um modelo em 3D e vou explicar como que esse lado fica iluminado, apesar de parecer estar atrás da Terra. É porque a Lua pode estar mais alta ou mais baixa que a Terra, então a luz solar passa. Coloquei também umas pessoas aqui na Terra para explicar como cada uma delas vê a Lua e quem pode ver e quem não pode ver em determinadas fases. Nesse caso aqui, então, para a Luana é meia-noite e ela está vendo a parte toda iluminada da Lua, ela está vendo a Lua cheia. O Pedro está na posição da Terra que seria meio-dia, né? Estou considerando todos mais ou menos próximos do Equador. Então, Pedro não veria a Lua, para o Pedro é um dia sem Lua, ele não está vendo a Lua no céu. A Cecília está na posição aqui que está amanhecendo, estou considerando o giro da Terra aqui no sentido horário, então para a Cecília está amanhecendo e ela ainda vê a Lua, que na verdade ela está quase deixando de ver, quando ela for passando para cá, a Lua está se pondo para ela. Aqui o Alex está na posição que está anoitecendo para ele, então seria mais por volta das 6 horas da tarde, por exemplo.
Então estaria anoitecendo para ele e ele está vendo a lua nascendo no horizonte. Ele vem por aqui, então vai começando a ver a lua. Para ele, a lua está nascendo. A próxima fase principal da lua se chama quarto minguante, porque se você imaginar aqui dividido em 4, então a Cecília, por exemplo, ela está vendo só um quarto da lua iluminado. Esse quarto aqui da lua ele vai escurecendo gradativamente até chegar à lua nova, por isso que é quarto minguante. Você pode lembrar assim como se ele fosse minguando ou desaparecendo. A Cecília consegue ver a Luana também, o Pedro também e o Alex nessa posição aqui não vê a lua. Então vai ter que esperar a Terra girar para ele chegar aqui na posição mais ou menos em que a Luana está e começar a ver a lua. A próxima fase é a lua nova. A luz solar bate do lado da lua que a gente não vê e a parte da lua que a gente vê está escurecida porque a luz do sol está só do outro lado. Então o Pedro vai ver no céu um disco escurecido, né, da lua. A Cecília e o Alex vão conseguir ver a lua e a Luana não vai conseguir ver a lua. Então, para a Luana é noite, é meia-noite e ela não vai ver a lua nova. Então, ao contrário lá da lua cheia. Quando é lua nova, quem está ao meio-dia vê a lua e quem está à meia-noite nunca vai ver a lua na fase nova. Quarto crescente, mesma coisa lá do quarto minguante. Imagina a lua que dividida em 4, você está vendo um quarto crescente porque ele vai ficar cada vez mais iluminado até se tornar a lua cheia de novo. Só que as fases da lua não são só essas 4, porque a lua ela vai mudando de fase gradativamente. Vou desenhar aqui a lua em outras posições até chegar na fase quarto minguante. Então a gente vai ver que esse observador aqui, ele vai ver uma parte escurecida, ficando cada vez maior. Essas fases não têm nomes específicos, elas são fases intermediárias. Eu representei 2 aqui, mas poderia colocar várias. E a gente pode repetir o processo até chegar nas outras fases principais, então vão ter várias fases intermediárias, completando aqui o ciclo. Tem um número indefinido de fases intermediárias, porque a área iluminada que a gente vê da Lua está mudando gradativamente, então não dá para a gente dizer que número de fases que são, a gente pode dizer só que tem 4 fases principais, que são essas com o nome vermelho. Todas as outras são fases sem nomes específicos. Outra dúvida que algumas pessoas têm, e eu acho que nesse vídeo dessas mulheres que eu citei aqui também parece que elas têm essa dúvida por algumas falas delas, pelo menos eu achei que parece, é o fato de ter lua no céu de dia, né, em alguns momentos. É só a gente pensar qual é o critério para definir o que é dia e o que é noite, que é somente ter ou não a iluminação solar. Então, na parte da Terra que tem iluminação solar é dia, e na parte da Terra que não tem iluminação solar é noite. Então não tem nada a ver com a presença ou não da Lua. E a duração do dia e da noite vai variar de acordo com a posição da pessoa no globo terrestre e com a estação do ano que a gente está. Agora eu vou explicar como que a luz do Sol ilumina a Lua naquela posição em que parece que ela está sempre atrás da Terra, naquele meu desenho, que é a maioria dos desenhos que você vê nos livros quando tem explicação de fases da Lua. É um desenho bem parecido com aquele. Então eu vou usar agora um modelo tridimensional. Aqui está a Terra, no modelo de bola de isopor. Eu uso bastante nas minhas aulas de física. Afinal de contas, tudo que a gente está falando aqui é física. Tem também em geografia esse assunto e em astronomia. E eu vou usar também uma outra bolinha para ser a Lua, então eu vou mostrar a posição aqui agora nesse modelo em 3D. Posição da Lua no seu movimento de translação. Talvez essa dúvida que as pessoas têm surja porque elas sempre imaginam que a Lua gira sempre no plano aqui do Equador em volta da Terra. Então se o Sol está daquele lado ali, quando a Lua está aqui, a Terra bloquearia a luz solar. Essa configuração aqui existe em alguns momentos. Isso é um eclipse lunar. Então a Lua vai estar a Lua vai estar na região de sombra gerada pela Terra, que a Terra vai fazer um cone de sombra. Mas não é sempre nesse plano que a Lua gira. O movimento de translação da Lua, ele configura um plano que ele está inclinando em relação à Terra. Então a Lua vai passar, por exemplo, aqui em cima. Daí vai ser Lua cheia, porque esse lado daqui está recebendo a iluminação solar. E as pessoas aqui em toda a parte aqui, quase em toda a parte escurecida da Terra, vão conseguir ver a Lua. Então ela pode passar assim, vai passar lá embaixo, depois vai voltar por aqui e vai ficar girando assim.
Esse plano aqui que a Lua gira, ele vai inclinando, inclinando até que em certo momento ele está aqui. E é por isso, na fase de Lua cheia, que a gente consegue ver a Lua toda iluminada, por causa dessa posição aqui, que ela não está diretamente atrás da Terra. E mesmo na posição em que ela está atrás da Terra, a gente ainda consegue vê-la iluminada, às vezes amarelada, laranja ou até avermelhada no fenômeno da lua de sangue, porque a luz que vem do Sol ela desvia na atmosfera da Terra, ela sofre uma refração. E aí, como o caminho é longo aqui, toda a luz azul já foi muito espalhada, então o que chega na Lua, que consegue chegar na Lua pelas bordas aqui da Terra, é a luz amarelada, laranja e vermelha. Então por isso que a Lua fica com esses tons laranja e avermelhado no eclipse lunar. Eu vou terminando então esse vídeo com a minha terrinha esférica. Existe, claro, achatamento dos polos, mas ele é pouco significativo, então o modelo de esfera é uma boa aproximação para o formato da Terra. Além do que nós já falamos aqui, tem vários outros motivos ou várias outras evidências que a gente pode apontar da esfericidade da Terra. Tem vários outros vídeos que outras pessoas já fizeram aí no YouTube explicando. Eu vou linkar alguns aqui, vou deixar linkado aqui embaixo também uma conversa sobre esse assunto da Terra plana e um podcast feito por professores do Instituto de Física da Universidade Federal de Porto Alegre. Então eles estão conversando lá sobre esse assunto. Pode esclarecer mais para quem está mais interessado aí. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse assunto, ou se você quer saber sobre outros assuntos relacionados à física e ciência, deixe um comentário aí no nosso canal que eu posso vir falar ou indicar outros vídeos que outras pessoas já explicaram também. E até a próxima com mais vídeos de ciência.